Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live do Grupo Lean. Hoje com duas convidadas de Recife, a Suelen e a Tawane, que eu tive o prazer de conhecê-las no evento que a gente fez no ano passado em Recife. Fiquei muito empolgado com o que elas me contaram sobre o trabalho que elas estão fazendo de Lean na empresa. Tive a oportunidade de conhecer um pouquinho num dia depois, visitando o escritório. E hoje temos a honra de tê-las aqui com a gente. Suelen, Tawane, obrigado por ter aceitado o convite e para a gente fazer uma excelente live. A gente que agradece o convite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Obrigada a você, Bruno, pelo convite. Legal. Gente, a nossa live vai até às 8h45. A live está sendo gravada, depois a gente vai postar ali no YouTube. Eu quero que vocês, desde já, fiquem bem à vontade para colocar as dúvidas, perguntas aqui no chat. E conforme vocês vão colocando, eu vou direcionando para elas. Tá joia? Então, para a gente começar, eu queria perguntar para vocês, para falar um pouquinho da carreira de vocês, a formação, por onde vocês passaram. Então, vou começar aqui. Eu sou Suelen Ferreira. Atualmente, eu estou como gerente de gestão na empresa Amarante. É uma empresa de hotelaria. Eu sou engenheira de produção formada, mas minha carreira toda eu fui da área de consultoria empresarial. Então, acabei trabalhando bastante com melhoria contínua dentro de projetos de consultoria. Não era o nome Lean, mas no fim das contas a gente usava muitas ferramentas, PDCA, padronização. Então, meu contato com melhoria começou lá em 2013, quando eu entrei na Falcone. É uma empresa de consultoria. O professor Falcone foi um dos precursores aí de gestão, né, empresarial no Brasil, trazendo algumas metodologias do Japão. E com isso fui criando carreira aí nesses projetos, a Falcone, fui para a Deloitte também em projetos de consultoria, e acabei vindo para Amarante em 2019, assumindo a coordenação de gestão, agora uma gerência, e é onde a gente está conseguindo aí implantar a filosofia Lean, iniciando nossos primeiros passos aí na implantação da filosofia Lean numa empresa de serviços, que é algo que ainda não é tão comentado, mas é possível sim. A gente está colhendo alguns frutos. Então, mais uma vez, boa noite, gente. Eu me chamo Tawane. Eu trabalho em conjunto com a Suelen, também na Amarante, no time de gestão. Eu sou engenheira de produção, pós-graduada em engenharia de processos. Então, toda a minha carreira foi dentro do âmbito da melhoria contínua, né? Eu iniciei minha carreira na construção naval, passei por um período por várias empresas de indústria, mais recentemente passei um período longo numa indústria automobilística, onde eu pude otimizar um pouco mais das minhas ferramentas, né, de qualidade, de processos. Tive uma imersão muito densa em WCM, e dentro do WCM eu conheci um pouquinho dessa vertente do Lean. Decidi fazer o meu trabalho de conclusão de curso, assim, era uma coisa que todo mundo me falava, não vai escrever sobre Lean não, porque é muito complexo, tem baixa literatura para você pesquisar. Eu falei, não, vamos fazer sim. E a gente fez um trabalho de conclusão de curso sobre Lean, fomos contratados para uma empresa de gestora de hospitais aqui na região de Recife, então a gente pôde praticar um pouquinho do Lean Healthcare, e aí eu segui minha carreira dentro do Lean, agora a gente está no ramo de hotelaria. Olha, aquela vez que eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho que a Amarante está fazendo, o que me chamou a atenção foi o seguinte: o início da minha carreira já foi com Lean, foi em 2001. Então, estou na jornada já há um bom tempo. Eu já vi muitas ondas de Lean. Então, o Lean Office, que foi uma onda bem forte, tantas outras ondas, né? Agora, a parte de serviços, olha, essa são poucos os casos que a gente encontra pelo Brasil. Mas tem algumas ilhas bem interessantes com case. Eu queria entender um pouquinho sobre essa história de Lean na área de serviços e a hotelaria. Então, falando um pouquinho da Amarante, quando eu entrei na Amarante, a Amarante já tinha uma rotina de PDCA, mas muito focada ali só no monitoramento de indicadores. Já é uma sementinha. Quando a gente veio para a pandemia, a gente precisou adaptar bastante nossos procedimentos, mas aí é que tá, a gente não tinha muita coisa padronizada. Então foi um start
onde a gente começou a padronizar e houveram muitas mudanças, né? Assim, inicialmente eram muito restritivos, de repente tinha que abrir, de repente tinha que fechar. Então, tinha que ser mudanças muito rápidas, vinculadas à legislação. E foi aí que eu acho que germinou na nossa diretoria um interesse e percebeu, né, o ganho que a gente estava tendo com as padronizações, com ter processos mapeados e até com a simplicidade que isso poderia estar trazendo para o nosso dia a dia. Então, a nossa diretoria, assim, logo em meados de 2020, começou a instigar, gente. Tem um Lean, eu já vi Lean Healthcare, eu já vi Lean na agricultura, que está mais em alta agora, já vi Lean Construction, que está sendo bastante também falado, né, em construção. Mas em hotelaria a gente tem percebido que está bem difícil, a gente tem buscado materiais e é algo que a gente tem percebido que é algo que a gente meio que está, não vou dizer pioneiros totalmente, mas a gente está iniciando, e aqui no Brasil a gente tem percebido que é algo diferenciado que a gente vem fazendo. Então, foi um primeiro momento ali de interesse da diretoria que começou a lançar essa ideia para a gente de precisamos implantar essa cultura, e aí a gente está agora nessa caminhada com alguns projetos piloto, né? Começando com alguns projetos piloto. Acho que é mais isso, assim, em relação à hotelaria, mas sabemos o quanto é difícil tá em termos de material, principalmente assim para embasar. A gente está usando muito de adaptações, vamos dizer assim, que é a realidade assim para qualquer implantação, né? Muita construção, né? Eu fui contratada em 2021 dentro dessa premissa, né, de transformar a Amarante numa empresa Lean, né, uma empresa de serviços Lean. Então, eu vinha com a base aí de quase 10 anos na indústria e fiquei nessa enigma, né, de como transpor os conhecimentos da indústria para o serviço, né? Um cliente que não vai ser mais um cliente frio, que vai estar distante, um cliente que está a um palmo de distância, né? Ele está vendo lá na veia se a gente tem, de fato, processos otimizados ou não. Então, a gente está um ano aí nessa caminhada construindo muita coisa, né? Porque muita coisa a gente precisa adaptar da literatura, dos conhecimentos que a gente tem de outra metodologia, para trazer para essa realidade de serviços mesmo. É interessante esse ponto. O primeiro ponto, que seria, quando a gente fala dor, né? Por onde começa, se é de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, vocês já começaram de cima para baixo. Diretoria pensando e provocando e falando, peraí, estou vendo alguma coisa aí e trouxe um desafio para vocês. Foi assim o início, certo? Exatamente, um baita desafio, vamos dizer assim, como o Tal falou, tudo é construído mesmo, assim, a gente está tendo que trazer o que a gente conhece para a nossa realidade, e assim, uma realidade que não só em relação a ser serviços, mas uma realidade também de perfil de colaboradores, assim, bem distinto. Então, a gente tem que fazer muitas adaptações para conseguir esse engajamento, esse envolvimento. O que eu acho importante também falar é que, por mais que tenha esse interesse, né, de perceber alguns ganhos por parte da diretoria, a gente sempre trabalhou com a sistemática de ouvir muito o nosso cliente. Lá em meados de 2015, a gente começou a implantar NPS. Para quem não sabe o que é NPS, é uma forma de metrificar a lealdade dos nossos clientes. Então, a gente faz uma espécie de pesquisa de satisfação e com isso a gente começou a também, dentro do Lean, trazer muito esse viés de, ok, a nossa diretoria tem um interesse, obviamente, de ter processos mais padronizados, buscar melhorias de processos internos, mas a gente tem que lembrar que a gente é uma empresa de serviço que tem contato direto com o cliente o tempo todo, é hotelaria. É do momento da compra ao momento que ele sai, é o tempo todo lidando com ele. Então, isso tem sido muito, muito importante da gente estar usando dessas informações para direcionar onde vão os nossos esforços. Eu acho que uma coisa também que é bacana complementar é que a gente tem um valor que é somos genuínos. Então, isso traz muito de um best-seller que é do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que ele fala muito sobre ser genuíno dentro de uma cultura de melhoria. Então, em serviços, você precisa ser genuíno, porque se o seu cliente não enxergar que seu processo é otimizado, a conversa ela vai descasar. Como é que você fala que sua empresa é Lean, que você se importa com como você atende, e eu estou vendo, olhando na cara do funcionário, que ele não está feliz em me atender, que ele não está querendo fazer dessa experiência aqui comigo uma experiência única. Então, para além de procedimentar, para além de construir
condutas e metodologia, a gente precisou muito fortemente engajar o time para que transparecesse no nosso atendimento um atendimento de forma diferenciada e uma forma lean, de fato. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o seguinte: vocês duas têm formação em engenharia de produção, pegaram um baita desafio, que é super bacana também, né? É um desafio legal, né? Estimulador. Só que ele é bem diferente da formação, né? A formação ela prepara muito para industrial, basicamente, né? A engenharia de produção. E uma característica da industrial é que você não vê o cliente, né? Você não toca o cliente, você recebe do saque, recebe da qualidade, algo desse tipo. E o segundo aspecto, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a Amarante, porque a Amarante tem alguns resorts, ela tem um posicionamento de um resort de alto nível, e nós sabemos que o público, os clientes, também são mais críticos. Na medida que vocês estabelecem um NPS, vocês recebem de tudo aí, né? Nem sempre o que esperava, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre essa história. Falando um pouquinho da minha formação, me formei em engenharia de produção, mas nunca atuei em indústria, incrivelmente falando. Entrei no ramo de consultoria e sempre peguei serviços. Para não dizer que eu não peguei uma indústria, eu prestei serviço durante uma época de consultoria para a Três Corações. Tirando a Três Corações, todos os meus outros projetos foram voltados para serviço. Então, acabei implantando muita melhoria de processo, monitoramento de resultados em empresas de serviço. Quando eu fui chamada para a Amarante, era bem para estruturar essa área de gestão, né, desenhar um pouco mais ela, e o Lean veio como esse grande desafio. A vivência Lean de indústria eu não tive, diferente de tal, que veio com uma bagagem assim, imensa de indústria. E eu acho que isso é que tem feito a diferença, né? Porque a gente acaba tendo visões bem complementares de vivência de serviços, vivência de indústria, e a gente olha para a Amarante e diz, é isso que a gente quer. Mas em relação à Amarante, para quem não conhece, a Amarante é uma holding hoteleira, dona de 3 resorts, hoje ela administra, né, 3 resorts, todos em Alagoas, o Salinas Maragogi, o Salinas Maceió e o Japaratinga Lounge Resort. E como o Bruno falou, de fato, temos um perfil de público bastante exigente, mas também temos um NPS que mostra o quanto a gente pensa na experiência do cliente. Hoje o nosso NPS, em média, ele está próximo aos 87, como grupo, variando entre um hotel e outro. Então, sempre a escuta do cliente foi um diferencial, e é isso que a gente está usando muito como fonte de informação para a implantação do Lean. Acho que uma coisa que virou muito a chavinha na minha cabeça foi entender que o cliente sempre está lá. Essa coisa de pensar que na indústria, a gente trabalha no automobilístico, o meu cliente está na concessionária, ainda escolhendo qual modelo de carro. Não, o seu cliente está ali. Se para serviço você utiliza a NPS, para um sistema de produção você pode usar um Poka-Yoke. Se a peça não passar naquela engrenagem, naquela ferramenta que você montou de Poka-Yoke para aprovação, você reprovou mediante o seu cliente. E seu cliente é aquela peça de ferramenta que você vai testar no Poka-Yoke. Então, o seu cliente ele está sempre presente. Então, seja um cliente interno, seja o seu cliente que está em casa, essa desmistificação de que o cliente é o consumidor final, eu acho que é uma chave muito legal da gente virar para a gente começar a enxergar processos. A gente pensa muito no cliente, cara que está em casa, e esquece do teu cliente interno, esquece de se relacionar com a logística, esquece de se relacionar com a qualidade, cria essas ilhas de excelência, né? No meu setor, tudo funciona muito bem. Não, aqui na produção a gente vai muito bem, só dá problema quando chega a qualidade. Não, então nós temos um problema, a empresa tem um problema. Eu acho que quebrar essas barreiras e enxergar o teu cliente interno como parte do teu processo de ouvidoria, né, de escuta, você pode não aplicar uma NPS com o teu cliente interno, mas você pode montar um War fazer um Quick Kaizen, vamos escutar o que, para quem eu entrego o meu produto, o que é que ele está achando do meu serviço. Então, eu acho que a gente consegue balizar muito bem, assim, serviços e indústria, bens e serviços,
entendendo que o cliente não é só o consumidor da ponta final. Perfeito. Perfeito, Tal. Até para complementar um pouco do que Tal falou, eu vou trazer até uma visão do NPS interno que a gente tem, que a gente aplica, às vezes, o que a gente chama de eNPS, que é o NPS interno. A gente, como cliente interno, nós temos nossos colaboradores, a gente tem um setor de gente que atua bastante. Então, a gente, às vezes, precisa aplicar essas pesquisas internas para ver também se esses processos que teoricamente não estão diretamente ligados ao consumidor final, que é o nosso hóspede, mas a gente tem um cliente interno ali que a gente precisa atender e que ele precisa ter as expectativas dele ali todas atendidas, então são vários requisitos e a gente faz essa aplicação e também consegue entender o que a gente pode melhorar nesses processos, vamos dizer, mais de back, que por fim influencia em todo o contexto, seja, como o Tal falou, é muito interfuncional, né? Os setores funcionando de forma alinhada, a gente vai ter a entrega final muito boa. Se eu tiver aquelas zonas, talvez eu não consiga ter essa entrega, porque eu vou ter cada pedacinho fazendo muito bem, mas de uma forma de fluxo, que é o que a gente tem lá no conceito do Lean, pensando no fluxo de valor, não vai estar. Ele não vai estar fluindo. Então, esse é um ponto bem importante. Legal. A Regiane coloca aqui que no grupo Aviva também é forte o Lean e muito gratificante ver os resultados. O Murilo também faz um comentário, maior parte dos engenheiros vão para a gestão e a visão sistêmica ajuda muito isso. E aí o Levi acabou de colocar aqui uma pergunta legal. Você tem algum exemplo de Pokayoke em serviços? Sim, a gente pode mencionar parâmetros de sistema. Por exemplo, a gente fez um projeto de linha aqui no Almoxarifado, que era o seguinte: a partir do momento que uma pessoa requisitava um material, tinha um saldo de 10 peças de um seguinte material. Eu requisitava as 10 peças, porém uma pessoa de um outro depósito requisitava essas mesmas 10 peças. Então, ficava duas requisições ali concorrentes. O sistema abria margem para esse erro, porque a partir do momento que eu fazia a requisição, aquele saldo não flutuava, ele não ia para uma nuvem ali de aguardando a movimentação de depósito. Então, eu induzia o erro. Uma forma que a gente colocou de aplicar o Pokayoke para evitar isso a partir do momento que eu requisito o item, ele já fica suspenso, outra pessoa não consegue requisitar. Então, dentro de serviços, a gente tem micro-operações que são muito semelhantes a uma indústria. Um almoxarifado, ele vai ser um almoxarifado em qualquer lugar. Uma A e B, que é o alimentos e bebidas, onde são produzidos alimentos e dispostas as bebidas que vão para o consumidor final no resort, ele é a mesma coisa de que uma linha de produção. Então, eu colocar uma métrica, por exemplo, dentro das nossas copas, a gente colocou a altura das prateleiras de modo que só fiquem disponíveis a quantidade de lençóis que devem ter naquela copa. Se a pessoa quiser colocar mais lençóis, ela vai ter que colocar no chão, porque a gente colocou as alturas da prateleira de modo que ela enche a prateleira completamente, dá ali os 50 lençóis que precisam ter naquela copa e ele não consegue abastecer mais. Então, é preciso conhecer o teu serviço. É preciso conhecer a necessidade do teu serviço para aplicar a melhor ferramenta para limitar a possibilidade de erro. Fica um pouco mais difícil porque na indústria a gente consegue setar uma máquina e quando a gente passa para pessoas, a gente não consegue setar pessoas, né? Pessoas são a prova de qualquer erro, né? Qualquer ferramenta ali que a gente construir, alguém vai pensar alguma forma de fazer diferente. Mas é possível, assim, requer muita análise, requer muita cronoanálise. Requer você ficar ali de lado da camareira horas e horas, vendo ela fazer a atividade, até que aquilo instale para você, sabe? Eu acho que outros exemplos que a gente pode citar, a gente também fez um Lean na central de reservas, foi o nosso primeiro grande projeto, e aí até porque a nossa central de atendimento, né, que a gente chama hoje, né, é mais central de reservas, porque a gente estava recebendo muita reclamação do nosso hóspede em relação ao tempo que a gente estava demorando para atender. Então, a gente estava tendo ali, no início da jornada do cliente, uma falha processual que estava tendo impacto direto na experiência dele. E dentro desse projeto, a gente conseguiu também fazer algumas questões de sistema, o sistema foi substituído, ele tem várias travas também, que podem ser sistemas considerados de Pokayoke, no sentido de que as informações estejam colocadas da forma mais fidedigna e correta possível, dentro dos parâmetros que a gente precisa atender.
Então, sempre que a gente pensar numa possibilidade de falha de algum sistema, de alturas, como Tawane falou, a gente pode usar também de forma mais simples, não só as prateleiras, a gente pode usar um simples adesivo na parede que delimita a altura de algo. São exemplos de mecanismos de poka-yoke que a gente pode estar aplicando sim no nosso dia a dia. E é interessante que vocês falam um termo algumas vezes que é bem característico do serviço, que é experiência, né? Como que vocês medem? O NPS é uma forma, mas quais são... Até tem algumas outras perguntas, mas eu queria pegar esse gancho. Quais são as principais ferramentas do Lean que vocês aplicam em serviços? Então, falando do NPS, que foi a primeira pergunta, hoje ela é a nossa métrica, vamos dizer, majoritária em relação à experiência. Nós temos uma equipe focada na análise dessas respostas dos hóspedes. Isso gera não só o resultado numericamente falando, que é ótimo, mas por trás existe muita análise de tudo que é sinalizado. Então, a gente faz análise por tipo de ressalva. O que seria ressalva? São as pontuações negativas dos hóspedes dentro da experiência dele. E aí isso vai considerando toda a jornada. Desde o momento que ele viu um anúncio ou uma rede social, e ele pode falar que a rede social não condiz com o que ele viu, então isso é uma ressalva, até o checkout dele. Então, a gente considera todas as pontuações dentro dessa jornada inteira, elas são direcionadas para os setores, e cada setor tem uma metrificação, e tudo isso tem uma equipe que faz todo esse desdobramento. Em termos de ferramentas, Tal já falou algumas, né? Como a cronoanálise, foi algo que a gente acabou fazendo bastante, principalmente no nosso primeiro projeto de CR, na central de relacionamento. A gente fez uma cronoanálise para ver as etapas que a gente estava demorando, para ver onde ia atuar, e com isso reduzir o tempo de espera do nosso cliente, que era altíssimo, e hoje a gente está num patamar bem bacana. Usamos também bastante mapeamento de fluxo de valor. Lá atrás, a gente começou apenas com padrões, mas o mapeamento de fluxo de valor veio mais fortemente a partir dessa onda de Lean que a gente iniciou. Acho que são alguns exemplos de ferramentas que eu posso citar. Eu acho que para serviços, a gente coloca de lado um pouquinho o OE, a planilhinha de OE, e puxa a de tempos e movimentos. Então, é preciso olhar a eficiência a partir da realização da atividade. Então, a gente começa essa etapa de análise de tempos e movimentos, e lá atrás, a gente entendeu que o Lean não era a batalha de um homem só, né? Não era a Tawane que seria contratada lá junto com a Sul, iria resolver o Lean da Amarante. A gente entendeu a importância de construir uma série de difusores Lean, e a gente aplicou a ferramenta do Radar Chart para entender quais eram os conhecimentos aplicados que aquele time já tinha, mapeou os possíveis treinamentos que a gente poderia fazer para melhorar os pontos mais baixos do Radar Chart e montar um time coeso para partir com essa difusão mesmo da metodologia. Vamos lá, vamos para as perguntas. A Isadora Gouveia coloca aqui, ó. Para quem está começando a aplicar a filosofia na empresa, qual ferramenta é mais simples para que o Lean seja aceito rapidamente pela operação? Eu acho que o primeiro ponto é você conhecer o seu time. Quem serão os seus difusores? É um time mais maduro? É um time que está na fábrica há 20 anos e opera a máquina? Ou é um time mais jovem, recém-saído da universidade? Conhecer o teu time é o diferencial para você aplicar a ferramenta. Eu olho sempre para as pessoas antes de olhar o processo. Às vezes a gente chega com muita sede, vamos fazer um A3. Vamos aplicar um A3 e vamos achar os problemas e tal, e a pessoa tem uma dificuldade enorme de escrever. E é a pessoa que tem mais conhecimento sobre as práticas de falha daquela operação. Então, eu acho que a principal ferramenta para mim sempre vai ser ou tempos e movimentos, ou análise OE, que é como o senhor falou, a cronoanálise. É você parar um tempo e dizer assim, se eu vou olhar um processo de limpeza de ferramental, eu vou sentar com o ferramenteiro e vou dizer, você acaba de receber um menor aprendiz. Eu sou seu jovem aprendiz. Estarei com você aqui nessa semana, me diga os EPIs que eu preciso, me diga que horas eu preciso estar aqui e eu estarei junto com você para acompanhar o seu processo.
Então, eu acho que a principal ferramenta para começar uma atividade vai ser sempre a análise. O Gemba, né? É ir para onde está acontecendo. Eu acho que a gente tem que... É muito comum em serviço a gente ficar atrás de um computador, a gente acha que a hotelaria é todo mundo bonitinho aqui só recebendo hóspede. Não, gente, por trás tem muita operação e a gente só vai entender se a gente for ver. A gente precisa estar lá onde está acontecendo de fato aquela atividade, aquele processo e entender. E não só entender o simples estar olhando, mas questionar, como o Tal falou, a quem sabe. E quem sabe é quem está executando. Eu posso fazer 1000 perguntas para um gestor de uma área. A melhor pessoa para eu conversar sempre vai ser o operador, o colaborador da ponta. É ele que faz aquilo 10.000 vezes por dia e ele sabe qual é exatamente a melhor forma de botar uma comida no prato, servir de uma forma mais rápida, tirar mais rápido o almoxarifado, porque ele conhece o almoxarifado como ninguém. É ele que sabe como atender melhor um cliente, porque ele faz isso há 5 anos. Então, o Gemba é isso. E eu acho que uma coisa que a gente pode trazer por trás disso é o 5S, que é pelo menos entender as condições de base daquela área, algo que a gente fala muito, assim, a gente, vamos fazer cronoanálise, nananã, vamos melhorar resultado, indicador, mas vamos pensar também nas pessoas que estão ali, o que é que a gente pode trazer para elas, para a qualidade de vida, né? Eu tive um evento de Lean e uma frase me marcou muito, que falava assim, o Lean, ele é para pessoas, feito por pessoas. Essa frase, assim, ficou na minha cabeça martelando muito. E é sobre isso, a gente precisa conversar com as pessoas, entender o que elas precisam, não é simplesmente eu chegar lá e achar que deve ser isso ou aquilo. Acho que o foco em pessoas é primordial, e tá lá no Gemba, conhecendo, e dando essas condições para as pessoas fazerem o diferencial. Aliás, vocês estão no Gemba agora, né? Em um dos Gembas, né? Estamos aqui no hotel, em Maceió hoje. Perfeito. A próxima pergunta é do Diogo Andrade. Ele comenta aqui, ó, participei de uma implantação do Lean numa distribuidora de combustíveis em Recife, meados de 2016. Surtiu bastante efeitos, mas a sustentação com o passar do tempo foi difícil. Acionistas, diretoria acabaram por não manter o mesmo vigor na manutenção. Vocês passam por esse problema? Então, como a gente falou lá no início, né, assim, o start inicial veio do nosso CEO. Ele é uma pessoa muito ligada, tem uns pensamentos mais à frente, vamos dizer assim. E ele sempre falou, quando ele começou a falar do Lean, ele mandava vários vídeos. E hoje a gente está numa atuação de fortalecer isso dentro da diretoria como um todo. Temos ali o nosso CEO querendo muito, temos uma diretoria com algumas pessoas que já estão conhecendo um pouco mais, e a gente está buscando fortalecer isso na diretoria como um todo. E a gente tem um projeto hoje que a gente chama de Pílulas da Diretoria, Pílulas Lean para a Diretoria. A gente está fazendo simplesmente uma mini cumbuca, não é bem uma cumbuca, mas a gente está lendo um livro super simples, que eu acho que todo mundo deveria ler, de verdade, que é tudo que eu aprendi sobre o Lean, foi no meu primeiro ano de escola. É um livro de uma história bem leve, mas que traz tudo isso que a gente está falando aqui de uma forma simples que a gente pode implantar até em casa, no nosso dia a dia. E é a forma que a gente está tentando trazer de forma mais simples para a diretoria começar também a puxar mais fortemente isso dentro dos times. Porque, como a gente fala assim, temos um time de gestão, sim, que atua fortemente, tem puxado projetos, mas a gente precisa ter esses difusores, que também a gente está criando, e a gente precisa de uma diretoria que também seja difusor. Então, a gente está embatido muito nesse martelo do quão a liderança e esse patrocínio faz diferença para o que a gente vem implantando. Hoje, não diria que temos uma grande dificuldade, estamos dando os passos para avançar ainda mais. Eu vivenciei essa dificuldade, Diego, em outras empresas, e por isso que nesse momento agora na Amarante, a gente investe tanto em vários promotores. Então, assim, a gente tem hoje a diretoria muito promotor da metodologia Lean, só que a gente tem a necessidade contínua de comprar mais e mais promotores dentro dessa onda. E as pessoas entram nessa onda a partir de verem os resultados. Então, a gente tem 1 ano, né, de iniciativa Lean dentro da Amarante, mas a gente já chegou no patamar onde as pessoas das áreas que não têm uma iniciativa Lean
ficam concorrendo, perguntando, olha, quando é que vocês vêm para cá? Quando é que vocês vão estar aqui? E como é que a gente promove pessoas para dentro da ferramenta? Primeiro, é empoderando pessoas, né? É sendo ouvido para aquelas pessoas, mostrando que o programa Lean é um programa de difusão de ideias. Então, a gente tem uma vertente que é colhendo ideias, nivelando a linguagem, não se distanciando da linguagem da empresa. Então, se tua empresa tem uma linguagem super moderna, por exemplo, na Amarante, o programa de continuidade, de aproximação do liderado com o líder, se chama Deu Match. Então, é uma terminologia usada em aplicativos de relacionamento, que é quando o liderado dá match com o seu líder e continua cultivando ali aquele relacionamento. Então, não adianta, dentro de uma empresa dessa, eu vim com o livro A Máquina que Mudou o Mundo e falar do sistema Toyota de produção e dizer, olha, funciona, eu prometo para vocês. Então, a gente precisa, de fato, adaptar a linguagem e gerar uma curiosidade constante nas pessoas. E as pessoas vão começar a ver que aquelas que morderam aquela isca ali do Lean, começaram a lidar um pouquinho mais com a metodologia, elas têm várias oportunidades, como participar de treinamentos internos mesmo, que a gente promove, sobre outras ferramentas. Elas têm a possibilidade de ver melhorias aplicadas dentro do seu setor. Então, usa aquela curiosidade contínua, sabe? Projetos Lean, ele tem começo e meio, nunca tem fim. Então, é preciso que a gente esteja o tempo inteiro sendo marqueteiro mesmo da ferramenta, sabe? Quando chega alguém com um problema, que todo mundo na empresa vira as costas e diz, isso aí é uma bomba, não vamos mexer nisso aí não. É esse momento que a gente mete a cara e diz, rapaz, eu conheço uma ferramenta boa aí para resolver isso aí, sabe? Eu conheço um jeito de fazer. A pessoa, poxa, como? Você tem um minuto para ouvir sobre a palavra do Lean? Aí você começa a falar um pouco disso, sabe? Eu acho que é daí que você começa a promover e não larga a mão das pessoas. Vai sempre ter um momento que alguém começou super engajado e vai esfriar e não vai querer mais. Ah, isso só me dá trabalho, é mais coisa para preencher. E a gente tem que fazer aquela vez um pouquinho, ser um pouco mais insistente, dizer, não, vamos nessa. A gente vai passar por mares mais rebeldes, mas vai chegar a calmaria. Então, nossa função é essa, fazer sempre a promoção positiva do programa. Vocês falaram também sobre a Kumbuka, né? Olha, a Kumbuka devia ser uma das ferramentas mais poderosas, né, para engajamento, porque ela traz as pessoas quebrando principalmente um dos erros de muitas pessoas na implantação, que é não comunicar e não ensinar, né? A Kumbuka envolve, né? Ela compartilha conhecimento, ela integra, ela é poderosíssima, né? E aí, puxando um gancho, o Alexandre Cardoso, que inclusive vai estar agora palestrando no evento de Recife, ele colocou aqui, ó, este livro que vocês mencionaram, então fazendo a Kumbuka, foi fonte de inspiração para que ele escrevesse Uma Vida Sem Desperdício. Vamos lá. Fica aí de livro, né, gente? Ó, vou puxar aqui um gancho também. Vocês falaram sobre promotores. Tem uma pergunta aqui da Jança Bastos, mas daqui a pouco eu volto nela. O Murilo, ele coloca aqui, ó, o que é comprar promotores? Eu acredito que quando o Tawane falou sobre comprar promotores, é a gente trazer mais pessoas para o nosso lado, dentro dessa difusão. De fato, ter mais pessoas promovendo a filosofia Lean dentro da empresa. E como é que a gente faz isso? Pegando ali, vem isso, junta aqui com a gente, faz esse projetinho, participa disso, e ele vai começando a ver os resultados que a gente consegue obter com esses projetos e escala. Caramba, eu consigo colocar isso também na minha área, eu consigo ajudar um problema que eu vi numa outra área. Acho que foi mais nesse sentido. Agora, falando de promotores de NPS, se também foi o questionamento, não sei, ou assim, não é comprar promotores, né? Hoje o nosso grande objetivo é fazer com que a experiência seja tão boa a ponto de que os nossos hóspedes sejam promotores. Dentro da metodologia de NPS, promotor é aquele que dá 9 e 10. Então, a gente quer que mais pessoas dentre os nossos hóspedes que recebem o nosso NPS deem um 9 e 10, né? Que é onde a gente fica lá, verdinho, o NPS dá ótimo. E é isso que a gente quer promover, cada vez ter menos detratores,
até menos neutros, que são aquelas pessoas que ficaram ali no intermédio e algo na experiência falhou e não fez ela ser uma promotora. Então, é onde a gente age para girar essa chave. Agora não pode burlar o NPS, né? Tô lembrando aqui do ano passado que eu tive em Recife, e depois eu estiquei e fui para Carneiros e eu aluguei um carro. Na hora que eu fui devolver o carro, o cara que, eu não vou falar a companhia, mas o cara que pegou o carro, ele falou assim para mim, olha só, eu não vou cobrar lavagem de você, tá? Aí eu olhei para ele, ele falou, inclusive tem uma pesquisa aqui, seria muito legal se você me desse 9 ou 10. Eu falei, ele sabe do NPS e está me comprando por uma lavagem de carro. Se alguém fizer isso aqui, a gente vai em cima, viu? Existe orientação expressa, assim, de verdade. Brincando, né? Parece aquele Uber, te dei 5 estrelas. Dá 5 Isso aí. estrelas, para mim também é quase isso. É isso aí. Mas aqui o NPS ele é tratado com bastante comprometimento, é uma meta estratégica, tá? No nosso OKR, a nossa forma de planejamento da empresa, a gente usa a metodologia OKR. Então, é uma das métricas principais da empresa. É algo que a gente preza muito. Você não Então, vai se enganar, né, Suelen? exatamente. Até vai direcionar os esforços errados para onde a gente está buscando a melhoria, se a gente estiver burlando. Exatamente. Então, hoje, a orientação expressa hoje, quem fala sobre a pesquisa de satisfação, fora que tem, assim, você receberá a pesquisa de satisfação ao fim da sua estada, em algumas TVs, a nossa recepção, quando faz o check-out, ela fala, o senhor receberá uma pesquisa, onde poderá pontuar tudo o que você achou da experiência. E única e exclusivamente isso. Se alguém citar, falaram da pesquisa para eu dar 10. A gente já vai direto. Não pode. Não pode, porque a gente está burlando um número que é estratégico para a gente e faz total diferença. Quando a gente fala de entender o nosso cliente direto, a gente precisa dessa informação. Senão a gente vai estar não só burlando o número para bater uma meta estratégica, mas a gente pode estar gastando esforços, e aí digo recursos, principalmente pessoas, em projetos que não estão agregando valor, que é o que o Lean quer, né? Que a gente traga coisas que agreguem valor. Então, é importante. Vamos lá, Jansen Bastos coloca aqui, ó. Já trabalho com aplicações de metodologias Lean em hotelaria. Hoje atuo no Vivá, em Porto de Galinhas. Uma das maiores dificuldades que enxergo é a tradução da linguagem Lean para atingir todos os colaboradores. Como que vocês trabalham com isso? A gente fez o seguinte, a gente tem um censo na nossa empresa, então a gente sabia quem era o nosso público, né? Quem são os nossos colaboradores. A gente sabia escolaridade, a gente sabia faixa de idade. Então, a gente construiu um programa do zero. A gente não importou nada que tinha pronto. Como eu te falei, né? A gente tem um programa aqui chamado DeuMed, que fala sobre os liderados. A gente tem valores muito consistentes com a parte de sustentabilidade. Então, fala-se sobre questões sustentáveis. E a gente pensou, vamos criar um programa à cara da Amarante. Então, a gente investiu numa logo do programa, a gente investiu no nome para o programa, a gente investiu numa identidade visual para o programa, para que, primeiro, gerar uma curiosidade e, segundo, gerar uma identificação. As pessoas batessem o olho e falassem, isso é nosso, isso é da Amarante. E depois a gente fez uma tradução de todos os principais pontos do Lean, como os desperdícios. Então, a gente traduziu os 8 desperdícios. Eu não falo sobre o desperdício de processos desnecessários. Eu falo sobre quando a gente para a arrumação de um quarto para poder atender uma pessoa que está com um problema no elevador, que seria da responsabilidade da manutenção. Então, a gente pega todo o treinamento que a gente dá é muito direcionado para a área que está recebendo. Então, a gente fez toda uma tradução, tanto do desperdício, quanto dos principais pontos, 5 pontos, né, do Lean, sobre escuta do cliente, fluxo contínuo. Então, a gente gastou muito tempo criando esse programa, né? A gente fez um programa todo personalizado, a 5 mãos aí, a gente chamou. É muito importante que você envolva o seu time de RH, o seu time de gente, porque é o seu time de gente que vai conhecer o seu colaborador no detalhe, sabe? Que vai poder promover com você isso. E a gente não promoveu como uma ferramenta de melhoria contínua, como mais um trabalho, a gente promoveu como uma filosofia.
a gente vendeu o tempo todo como uma mudança de mindset mesmo. A primeira aulinha que a gente deu de Lean, a gente fez uma analogia com um filme da Pixar chamado Vida de Inseto, que fala sobre um grupo de formiguinhas ali que se juntam contra um grupo de gafanhotos, que eles são escravizados assim a longa data e resolvem cortar esse elo e chamam uma série de outros insetos ali para poder ajudar eles a cortar esse elo exploratório junto com o gafanhoto. Eu sempre me pergunto, o que é que isso tem a ver com Lean? Para Amarante tem tudo a ver, que a gente construiu um storytelling que falava sobre construir coletivamente, sobre criar quebrar padrões, sobre que não existem verdades absolutas e sobre, com o coletivo, conseguimos construir um futuro melhor do que o futuro que a gente tem a vida inteira e a gente pensa que aquilo é o ideal e é o melhor. Então, talvez o Vida de Inseto não converse tanto com a sua empresa como conversou com a minha, mas é preciso que você entenda para quem você está falando e exercer um pouquinho ali da criatividade e redesenhar mesmo a linguagem. Muito bom. A Rejane Cruz, ela faz um comentário que aqui na Costa do Sauípe Resorts usamos também cronoanálise em todas as áreas, inclusive com esses dados conseguimos mensurar mão de obra para atender a ocupação do dia. Perfeito. Muito Perfeito, a ideia é essa mesmo. Muito bom. A próxima pergunta vem do Alexandre Cardoso e ele pergunta: quais foram os principais resultados que vocês atingiram com os projetos piloto? Posso começar falando do nosso primeiro projeto, né, que foi o da Central de Relacionamento, que eu já citei. Naquela época, nós estávamos com uma média de tempo de espera acima de 30 minutos numa ligação. Imagina, você quer fazer uma reserva, você quer comprar ou você quer tirar uma dúvida com a gente e a gente deixa você na ligação esperando 30 minutos. A experiência já começa, tipo, péssima. E isso vai refletir no nosso NPS lá na frente, com certeza. Então, a gente tinha aí um potencial de perda de venda, né? Então, falando aí até questões de rentabilidade, sim, que a gente olha também para os resultados. Mas tínhamos também uma equipe que se sentia muito pressionada, porque, caramba, ligação o tempo todo, não paravam. E como é que pode 30 minutos na ligação? Estávamos em um processo de mudança de gestão do setor. Então, assim, foram muitas situações juntas para esse setor e a gente começou a implementar visando essa diminuição desse tempo médio de espera das ligações, que é o nosso, que a gente chama de nível de serviço de voz. E hoje a gente tem uma meta de atender as pessoas em até 1 minuto. E estamos ali em torno dos 60% a 70% das ligações já próximo a isso. Então, para quem tinha uma média de 30 minutos, isso em um projeto que está rodando há um pouco mais de vamos dizer, 1 ano, foi um grande ganho, a gente já tem visto. E assim, digo a vocês que junto não só com esse resultado de numérico, de processual, né, enfim, que é algo que a gente tem que olhar, mas a gente teve um ganho de difusores incrível. O time hoje, ele não tinha praticamente nenhum procedimento do setor. Hoje é um dos setores que tem mais os processos procedimentados. Todo mundo que entra no setor tem que ler os procedimentos, entender como funciona, como deve ser atender uma ligação, fazer uma solicitação de transfer, ofertar um serviço extra, fazer um cancelamento, tudo isso está devidamente padronizado. E isso foi puxado pelo Lean, mas hoje as pessoas têm total liberdade e autonomia, que foi algo que Tawane falou também da gente, esse empoderamento, de eles verem a necessidade que eles têm do que padronizar, do que ajustar nos padrões já existentes. Acho que esse foi, acho que é nosso projeto, assim, que a gente pode falar, foi o primeiro e ele trouxe um grande fruto, assim, a gente tem o maior orgulho a gente falar que a Central de Relacionamento hoje é um dos nossos grandes difusores. Temos outros projetos, eu vou deixar para Tal falar de um outro, que é o nosso de recepção, que a gente acabou de fechar os resultados. Só completando um pouquinho sobre esse projeto de difusores lá da Central de Relacionamento, eu acho que o principal ganho, ele é intangível, mas é a qualidade das pessoas, a qualidade de trabalho do que as pessoas estão produzindo dentro da Central de Relacionamento. E a felicidade genuína, sabe, de trabalhar e de realizar. Uma das primeiras aulinhas que a gente falou do Lean, a gente falou sobre valor.
junto com a central de relacionamento, e eu dei o exemplo de Van Gogh, sobre como ele passou a vida inteira se desvalorizando, e hoje ele é um dos pintores que tem os quadros mais caros do mundo, né? E a gente falou um pouco sobre valor, um pouco sobre autoanálise, e uma colaboradora, depois de um tempo, me procurou, falando, tal, eu estava cursando ciências biológicas, eu não via sentido mais em fazer isso, mas já estava no piloto automático ali, faltavam 2 anos para eu me formar, e eu cheguei em casa e tomei uma decisão que eu falei, se eu passar mais um dia tendo aula de ciências biológicas, é mais um dia desperdiçado. Eu preciso parar com isso e fazer o que eu quero fazer, que é a administração, que é o que eu estou envolvida agora, e a gente ficou super feliz, assim, então, é uma coisa que é intangível, a gente não consegue mensurar isso, né? Mas é o nosso principal ganho, assim, do projeto. E como o Su falou, a gente fez um projeto também nas recepções, que era de reduzir o tempo do check-in. A gente conseguiu reduzir aí cerca de uma média de 6 a 8 minutos do tempo de check-in. A gente conseguiu fazer uma inserção de tecnologia bem acertada, né? A gente conseguiu direcionar recursos do jeito correto, porque o setor estava bem mapeado. Então, a gente tem o nosso check-in hoje totalmente digital, o hóspede chega, ele faz o check-in por uma plataforma, e então a gente nem precisa ter acesso, né, a guardar os seus dados, ali ele já preenche, ele já assina. É uma recepção com impressão zero, a gente não imprime mais nada na recepção, porque tudo fica salvo digitalmente. Então, esse é um dos projetos. A gente podia dar vários exemplos aqui, mas o que brilha meu olho, assim, de fato, é saber que o Lean agora virou uma pessoa, é uma persona. Quando alguém tem algum problema, assim, chama o Lean, vamos ver com o Lean aqui como é que isso pode ser resolvido. E isso é o que dá mais satisfação aqui para a gente. Quer dizer, tem credibilidade, né? Muita, né? Exatamente. Ô, gente, papo bom, o tempo voa. Chegamos no final da nossa live e eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei, porque, de fato, no ano passado, quando eu conheci um pouco da história, me motivou a continuar esse contato e hoje, na oportunidade da live e também na oportunidade que eu vou colocar aqui para vocês, a Suelen e a Tawane vão estar palestrando no nosso evento que vai acontecer 30 de agosto em Recife, e com certeza elas vão ter uma oportunidade de entrar um pouquinho mais de detalhes para o pessoal que está interessado, conversar diretamente com elas. E uma das características, um dos pilares do Grupo Lean é a integração, essa integração para transformar. E quem sabe vocês não fazem ali contatos e fazem benchmarking, né? Nós queremos que o Lean seja promovido por todos os setores da nossa economia. E a gente sabe o ganho que ele tem, que é espetacular. Estou muito feliz com a live que a gente fez e eu queria passar a bola para vocês, considerações finais, antes da gente concluir. O que eu deixo aqui é que é possível, sim, implantar o Lean em serviços. É algo, talvez, que não esteja sendo tão falado, mas nós podemos ser essas pessoas que fazem surgir essa onda, eu acredito nisso. Como dicas finais, assim, eu acho que a gente já falou bastante, mas escute as pessoas. E quando eu falo pessoas, são as pessoas de dentro da sua empresa, que é quem faz, e escute as pessoas de fora, que é o seu cliente, já que você tem contato direto com ele. No mais, só agradecer aí a participação, foi ótimo, adorei. E dia 30 de agosto a gente tá junto novamente. Pessoal, que eu queria deixar de mensagem final tenham paciência, né? Nós somos de uma cultura totalmente contrária à cultura oriental e estamos aqui tentando emular o que eles fazem há muitos anos, né? Então, eu sei que vocês fazem 5S, restauram a condição de base, e quando vocês viram as costas, chega lá, tá tudo bagunçado de novo, tá todo mundo que você passou ali 3 horas conversando com uma pessoa, ela já está fazendo tudo diferente do que tinha acordado com você, mas isso é parte do nosso trabalho, né? Nós fomos treinados para isso, nós fomos treinados para falar 1, 2, 1000 vezes se for necessário. Eu quero dizer para vocês que dá resultado. Investir tempo nas pessoas nunca vai ser considerado como um desperdício. Então, tenham paciência, tentem ao máximo se aproximar do que as pessoas precisam ouvir, de adaptar a linguagem. E dia 30 a gente está junto aí para falar um pouquinho mais sobre isso.
Obrigada, Bruno, mais uma vez aí pelo convite. Suelen, Tawane, se vocês puderem ficar um minutinho, agradeço. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Logo mais vai estar postado no YouTube e nos vemos em breve. Um abraço. Tchau. Tchau.